Olá, meu nome é Jess e irei mostrar um vídeo para a disciplina de Informática na Educação do curso de Ciência da Computação do SE Campus Aracati. Nesse vídeo irei introduzir sobre os operadores aritméticos. Eu vou começar demonstrando o que seriam os operadores aritméticos. Basicamente são funções básicas que a gente utiliza na matemática, onde a gente usa os operadores e dados numéricos para fazer cálculos, onde a gente pega os operadores e efetua operações sobre esses dados numéricos, obtendo assim um resultado, o que na programação não é muito diferente. Agora irei exemplificar quais são os tipos de operadores aritméticos. Começando, nós temos o soma, que basicamente você pega dois operandos e efetua a soma entre eles, obtendo assim um resultado. Por exemplo, 2 mais 2 é 4. Nós temos a subtração, que pega dois operandos e subtrai entre eles, que no caso 2 menos 2 dá 0. Nós também temos a divisão, onde a gente tem dois operandos, onde um vai ser o dividendo, outro o divisor, e vai dividir o dividendo pelo divisor, obtendo assim o resultado que é chamado de coeficiente. Por exemplo, 2 dividido por 2 dá 1. E agora temos a multiplicação, onde você pega dois operandos ou mais, e assim se trata de uma adição sucessiva de um mesmo número. No caso, você multiplicar o mesmo número várias vezes, obtendo assim o produto que a gente chama de resultado também. Por exemplo, 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 mais 2 igual a 4. E por último nós temos o mod, que basicamente é o resto da divisão, onde você pega apenas o resto que sobrou da divisão. Por exemplo, na divisão 2 por 2, o resto é 0. Então basicamente é isso. Entendido isso, irei explicar agora sobre a conversão ou casting na programação, como a gente fala. Assim, em algumas linguagens é possível você efetuar um squash, que no caso é converter os dados para os tipos de dados, ou seja, de valores para de outro tipo de formato. Você pode fazer com que um tipo inteiro, por exemplo, um tipo primitivo, possa agir para o tipo float, e vice também pode fazer um tipo float agir como um tipo inteiro, através do cache. E agora, para terminar, irei exemplificar qual é a precedência dos operadores. Assim como na matemática, na linguagem da programação, na maioria dela, a mesma lógica é respeitada. Ou seja, obtém o mesmo resultado que você efetuasse um cálculo simples de matemática. Então, primeiro, nós temos o parênteses, que é a primeira ordem. Depois, temos a segunda ordem, que é a multiplicação e a divisão. E, por último, temos a soma e a subtração na terceira ordem, que é a ordem final. E por último, queria exemplificar que a gente faz da esquerda para a direita, ou seja, os cálculos são da esquerda para a direita também faz parte da precedência de operadores. E era isso, obrigado por assistindo até aqui. Então, um bom dia. Olá, meu nome é Jess, irei apresentar para vocês agora sobre a parte de prática sobre operadores aritméticos. Bem, começando, irei implementar sobre os operadores básicos, eu vou falar na aula teórica, que seria a soma, a subtração, entre outros. Mas antes disso, irei falar sobre um operador que eu deixei para explicar nessa aula prática, que seria o operador de atribuição. O que esse operador faz? Bem, como o nome é autoexplicativo, eu faço com que um determinado valor seja atribuído a um alvo, no caso, na programação, seria uma variável. Aqui um exemplo seria x, ele seria atribuindo a um valor, que pode ser um valor tipo inteiro, por exemplo, 2. Ou seja, x vai receber valor 2. E eu posso fazer também para que x receba o valor de uma variável. No caso, por exemplo, uma outra variável tipo inteiro, que seria a, por exemplo. Ou seja, x vai receber o valor de a. Assim, ambos vão ter o mesmo valor. E aproveitando que eu estou falando sobre isso, eu irei mostrar agora sobre atribuição múltipla, que basicamente seria isso aqui. Ou seja, a atribuição múltipla eu faço com que a primeiro receba 2 e após isso x vai receber o valor de a, no caso também é 2. Em sim, ambos vão ter 2 como valor. Bem, espero que tenha entendido isso. Agora irei partir para os operadores básicos, ou seja, sua implementação. Eu começarei com a soma. Para isso eu vou declarar duas variáveis tipo inteiro e depois irei iniciá-las. Pronto. E agora irei mostrar como que se faz a soma entre eles. Basicamente eu vou fazer com que A seja atribuída a soma dele mesmo com B.
Como pode ver, assim como na matemática, a gente utiliza do mesmo jeito os operadores. Pegamos dois operando e colocamos um operador entre eles. No caso aqui é o soma, que é o mais, então vão somar-se e vai atribuir esse valor à variável A. E para demonstrar como funciona, eu irei printar para vocês aqui. E vou copiar e executar. Pronto. Como pode ver, deu 4. Já que ambos receberam o valor de 2, somando 2 com 2, deu 4. E é assim que você usa os operadores. Eu vou aproveitar esse exemplo, irei por subtração, para demonstrar também. Como pode ver, ó, ocorreu efetivamente a operação. Depois vou mostrar agora com multiplicação. Deu 4. Depois divisão. Deu 1. E por último, como eu havia falado na aula teórica, que seria o mod, no caso é o resto da divisão. Que, relembrando, faz com que o A vai ser atribuído a o resto da divisão entre A com B, no caso 2 com 2, que no caso seria 0. Como pode ver, o resto é 0. Bem, agora que eu expliquei para vocês como implementar os operadores baixos, eu vou falar agora como fazer o incremento e decremento. O que é isso? Basicamente é você somar e subtrair 1 ao valor atual da variável. E para fazer isso, basta você fazer, por exemplo, iniciar A, por exemplo. É só você selecionar a variável que você quer e colocar mais. O que estou fazendo isso? Estou fazendo com que A receba ela mais 1. Ou seja, isso aqui são equivalentes. Eu estou incrementando apenas mais 1. E para mostrar como funciona, eu vou executar para vocês. Pronto. Como pode ver, pegou mais 1 e somou o valor atual de A. Isso aqui você pode fazer de outra maneira. Basicamente você pode colocar antes da variável também, colocar a soma. E pode ver, também teve o mesmo resultado. E o descremento, como já deve imaginar, do mesmo jeito. É só você fazer menos, que no caso é subtração, e subtrair o 1 do valor atual da variável. No caso, 2 menos 1, 1. Bem, agora entendido isso, irei partir para a segunda parte, sobre a conversão, que na programação se trata do casting. Como eu mencionei antes, a conversão basicamente é você pegar um tipo e converter para outro, para fazer agir de outra maneira. E para mostrar para vocês, implementando, irei declarar uma terceira variável e depois irei iniciá-la, que é do tipo double. Eu vou fazer com que essa variável seja atribuída a outra variável, por exemplo, A, que é do tipo inteiro. E agora eu vou mostrar para vocês um jeito de fazer o casting. Existem dois, que é o casting implícito e o explícito. O implícito é você fazer manualmente, ou seja, forçar a conversão. E como é que faz isso? Basicamente você vai, após o operador de atribuição, após o sinal de igual, coloca parênteses e entre esse parênteses você coloca o tipo para qual você quer converter. Ou seja, quer converter para o int, já que A é int, que é o inteiro. Pronto. Estou fazendo com que o x seja convertido para o tipo inteiro e seja passar para o A. No caso, ele receba apenas o 2. Como pode ver, deu certo. Apenas 2 foi passar para o A. E essa maneira implícita de você fazer a conversão. Agora, a maneira explícita, basicamente, é meio que feita de forma automática. Que seria só você excluir essa parte e pronto. A linguagem vai fazer por si só a conversão explícita. É meio que automático. Copiando e executando, como pode ver, deu 2 também. Ou seja, funcionou. E essa é a conversão de tipos, basicamente, que você pode fazer entre os tipos primitivos entre dados. Por exemplo, o char também. Vou declarar na variável tipo char. E agora irei converter para o tipo int. Ó, como pode ver, x recebeu o valor de A, que é do tipo char, e houve uma conversão, ou seja, recebeu 97. Então é assim que você faz o casting na programação. Agora, entendido essa parte, irei para a final, que a final se chama sobre a precedência de operadores. Bem, basicamente, na precedência da programação, é a mesma equivalente da matemática, é respeitada. Então, eu vou mostrar um exemplo básico e rápido para vocês entenderem, já que tudo é igual, na maioria das vezes. Então, eu vou fazer com que A receba um cálculo, que seria 2 mais 2 vezes 5 dividido por 2, por exemplo.
E nesse cálculo vai ser feito uma corrente de operadores e vai respeitar a mesma matemática. No caso, relembrando, primeiro são os parênteses, depois a multiplicação, depois a divisão e por último a soma e a subtração. No caso, esse valor aqui é para dar 7. Como para ver, foi respeitado os operadores, multiplicou o primeiro, 2 vezes 5 deu 10, dividiu por 2, e depois somou mais 2, tendo 7 como resultado. E eu vou mostrar para vocês agora com os parênteses, a primeira ordem, para forçar a soma, para depois ocorrer a multiplicação e depois a divisão. Como pode ver, deu 10, 2 mais 2 dá 4, multiplicou com 5 deu 20 e dividiu por 2, obtendo assim 10. Ou seja, a mesma ordem da matemática respeitada na programação. Bem, era isso que eu queria explicar para vocês. Desculpa se eu deixei algo vago, mas espero que tenham entendido, a maior parte pelo menos. E então é isso, obrigado por assistir até o final e espero que tenham um bom dia.